Fica tranquilo, então. Boa tarde, Mara. Esperando o pessoal entrar aqui. Tem uma galera conectando aqui para a gente poder começar. E aí, cara, quando é que vai ser a próxima edição do Fechado aí? Vamos fazer agora hoje estamos falando aí, outubro, eu acho. Mas você acha que já vai conseguir rolar presencial ou no formato que você fez do Dia dos Namorados? É assim, a nossa ideia é para o futuro fazer o misto, né? Tipo, esse digital versus coisas. Mas para agora, vamos continuar no 100% digital. Então o cara compra e recebe as coisas em casa e tal, e a gente faz uma live. Ai, que massa, velho. É difícil, ainda tá. E, cara, assim, pra gente é difícil porque é um evento que vai ficar todo. Não tem como o cara ficar meio fora tipo, na mesa dele, quieto. É sempre uma mesona gigante, é muita gente. Aí, puta, não vamos arriscar, né? Imagina, fechado para jantar, 30 casos de Covid. Nunca mais. Aí fechou, fechado. Exatamente, não precisamos disso, não precisamos disso. Mas que bacana, cara. Teve o que você fez, eu acho que não sei se foi o do KOF, mano. Que foi do Badu. Você já chegou nunca veio para, nunca foi nenhum, né? No fechado não, cara. Eu fico só viajando assim, porque eu sempre fico querendo pensar aonde você vai fazer o próximo. Porque depois daquele do KOF, velho, eu falei, nossa, mano, que Cara, a ideia. gente fez alguns muito legais, assim. A gente fez um, pô, lá no, como é que chama? No Morro do Vidigal. Puta, foi animal. Cara, O cara chegava no Copacabana Palace, e aí a ideia era que ia ter um coquetel no Copacabana Palace. Aí o cara chegava lá, começava, pegava um uísque, não sei o que, de repente a gente falava, pessoal, vamos jantar? Aí os caras, beleza, vamos. Aí os caras saíam, iam pra rua, paravam um monte de Kombi lá dos caras do morro, e aí não, fechou com uma. E aí, cara, você entrava na Kombi e subia o morro e era no alto do morro, no puta lugar animal, vista vida, assim, puta lugar foda. E esse aí, os caras nunca imaginaram, né, que iam comer. não, você tá. Não tem como você não ser surpreendido desse jeito, não, né, velho? Não, foi muito louco. E aí a gente fez um que a gente fechou o bondinho do Pão de Açúcar no Rio também. Foi um negócio de outro planeta. Assim, a gente pegou, o cara subia, pegava lá o bondinho, subia, e aí no meio do bondinho, quando o cara tava no meio do negócio, parava o bondinho, iluminava o morro e começava a tocar uma banda. O cara Nossa. tocando, o cara de dentro do bondinho tocando saxofone e o cara da banda tocando no morro. E aí tocava junto, assim, puta, foi um puta negócio. Cara, que animal, velho. É Muito que legal. agora parou o mundo aí, depois a gente volta com essas coisas aí, mas vai ser legal. Eu achava que ele só tinha feito em São Paulo mesmo, não sabia Não, dessas a edições gente, a também, gente não. fez no Rio, fez em Brasília, Goiânia. A gente ia fazer um em
Falta fazer em Natal, cara. Venha pra cá fazer Então. um festival aqui. Cara, mas ó, tendo lugares para fazer, é legal porque assim, a gente é patrocinado pela Diageo, que tem muito whisky, né? Cara, sem dúvida, Natal deve ser um consumidor gigante de whisky, porque são as regiões que mais tem. Por exemplo, a gente ia fazer em Recife, porque Recife tinha muito bebedor de whisky. Assim. Cara, e aí também, Fortaleza também era um lugar que tinha muito uísque. Natal, acho que a galera toma bastante. Aqui a galera toma muito. Toma muito. A Diageo é da Audipar, ele divulga Audipar também, né? Odipar. A gente fez os eventos da Odipar lá, o maior consumidor de Odipar é Fortaleza, no Brasil. No Brasil inteiro? Isso é um negócio muito louco, é que a gente não imagina, mas você sabe que Old Par vende muito mais do que Tanqueray, por exemplo. Do que o gin. Nossa, sério? Caramba, só Old Par. É muito grande. É um mercado gigante. Né, mas é isso. Já são 5 e 6, a galera tá chegando. De qualquer forma, ela fica gravada aqui. Só dar um alô aqui, Ana Maria, nossa coordenadora aqui. Ana, você quer dar alguma palavrinha aí antes de começar aqui, Ana? Eu estou aqui só curiando. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pela sua presença aqui com nossos alunos, né? E, assim, uma coisa que eu digo sempre, assim, uma coisa boa que essa pandemia trouxe para a gente é a gente ter a oportunidade de ter pessoas que presencialmente a gente não teria normalmente, né? E você é uma delas. Então, eu quero agradecer obrigado. a sua disposição, agradecer ao professor Jonathan por estar promovendo esse evento e avisando aos nossos alunos que aproveitem aí a oportunidade, tá bom? Muito grato. Boa, obrigado. Beleza. Valeu, Ana, muito obrigado. Bem, Rafa, vamos começar aqui o nosso papo. Eu queria só que você se apresentasse aí para a galera que não lhe conhece aí, o corregedor da gastronomia brasileira. Não, seguinte, bom, meu nome é Rafael Despirite. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @rdespirite. E aí eu tenho agora atuado mais como blogueiro gastronômico, influenciador, né, digital e tal. Cara, eu venho de minha família é francesa, né? Minha família é de Lyon, na França. Como meu bisavô na França tinha uma fabriquinha de chocolate, que agora chama Bernachon. Se vocês procurarem agora Bernachon ele é o roi do chocolate de Lyon. É o cara mais importante um chocolatier mais importante de lá. E esse cara, ele era o gerente da fábrica de chocolate do meu bisavô. E aí, eles estavam lá, eles foram os primeiros caras a fazer também um chocolate do cacau até a barra, aquela uma história que agora é um chocolate mais artesanal. Na França, foi a minha família que começou a fazer isso. E aí, meu avô, depois da guerra, falou: vou para o Brasil dar umas voltas, e nunca mais voltou. E aí ficou. Mas ele não veio comprar cigarro aqui, não, né? Como é que é? Ele não veio comprar cigarro aqui, não, né? Mas foi mais ou menos isso. E aí a fábrica de chocolate continuou. Depois meu avô vendeu a fábrica de chocolate para o Bernachon, e o Bernachon continuou lá. E meu avô ficou por aqui. Meu avô, a princípio, veio para o interior de São Paulo. E aí ele era chocolatier, na verdade. Ele fazia chocolates. E aí ele chegou em São Paulo, falou: vou para São Paulo para arrumar um trabalho em São Paulo. E em São Paulo ainda o mercado para chocolate, ainda mais um chocolate artesanal, só que não tinha muito mercado. Ele falou: pô, eu sei cozinhar, eu sei fazer pratos franceses tradicionais e tal, vou trabalhar com cozinha francesa. E aí ele abriu um restaurante chamado La Popote, que foi o primeiro restaurante de São Paulo, uma pegada de cozinha francesa e tal, era super chique, era um restaurante de alta gastronomia e tal. Mas os pratos que eram feitos no La Popote eram pratos muito básicos da cozinha francesa tradicional, que na verdade, que são os cozidos, que são tipo o bœuf bourguignon, que é um cozido de carne no vinho. E na época também o Brasil tinha poucos produtos
tipo, não tinha pato, não tinha cogumelo, não tinha coisas que são mais da cozinha francesa regional. E aí, meu avô usava muito, por exemplo, sei lá, primeiro fazer omelete, sabe? Coisas desse tipo. Receitas básicas com o que tinha. E aí os queijos também eram muito. Isso eu estou falando de 1950, por aí, os queijos eram difíceis. A gente tinha pouca coisa desse tipo no Brasil. Tanto é que o meu avô começou com alguns produtores, por exemplo, o primeiro produtor de pato do Brasil foi meu avô que ajudou o cara a fazer o negócio. O primeiro produtor de cogumelo, a gente foi meio que desenvolvendo essa pegada. E aí, assim, o restaurante foi evoluindo, o La Popote fechou, pegou fogo no restaurante, e aí fechou o restaurante, e meu avô tinha um amigo que chamava Marcel, que estava voltando para a França, e falou, cara, estou voltando para a França, estou passando ponto no meu restaurante, quer comprar? E meu avô falou, beleza, então ele foi lá e comprou um Marcel, e aí começa o Marcel. O nome do meu avô não era Marcel, era Jean, e meu nome também não é Marcel, e ficou muito tempo todo mundo chamando meu avô de Marcel, minha família inteira, meu pai, depois todo mundo virou Marcel na história. E o Marcel continuou com meu pai depois e comigo até agora a pandemia. Então, mas eu fui formado, eu comecei a cozinhar primeiro eu comecei a ter referência de comida na minha casa, então, pô, sempre acho que uma das coisas mais legais, assim, que acho que é mais importante para quem está no mercado de gastronomia, cara, referência é o mais importante. Então, você aprender a comer e comer um monte de coisa. Então, cara, come, sai para comer em tudo quanto é lugar, vai para um monte de lado aí, vai viajar. Sempre comer é o mais importante de tudo, porque no final, por mais que a técnica, não sei o que, eu sou o monstro de picar cebola, eu sei exatamente quantos graus o forno tem que ficar, legal, mas o final é a comida, é o resultado é mais importante do que o processo, às vezes. E aí, pô, você precisa saber o que você está comendo. Então, eu comecei na minha casa a comer muito e conhecer os ingredientes e tal, e ter essa relação com comida que a gente teve muito forte em casa. Tudo rolava em torno da mesa, tudo sempre foi o mais importante, o almoço, o jantar. Pô, final de semana, agora que eu não estou vendo meus pais e tal, porque eles moram no interior, eu também não estou podendo sair de casa e tal. Pô, tinha uma planilha no Excel para saber o que a gente ia almoçar. Então, almoço é isso, é aquilo, e era debatido em família o que ia rolar. Quando se reunia todo mundo. Mas aí assim, aí depois eu fui eu me formei, né? Eu saí do colégio, e no colégio eu já trabalhava no restaurante de noite. Então eu ia lá brincar de tornear legume, descascar batata, fazer coisa, e fiquei lá aprendendo a cozinhar mais profissionalmente. Com 17 anos eu fui para a França, eu fui trabalhar lá, fui estudar lá. Estudei na escola do Hotel Ritz de Paris, lá, que é um puto hotel famosão de Paris, o hotel mais famoso, o mais importante, assim, tal. E aí tem uma relação muito do começo da cozinha francesa, porque a escola chama Ritz Escoffier. Ritz foi o primeiro cara a desenvolver uma cadeia de hotéis e padronizar hotéis. Escoffier era um chefe que foi o primeiro cara a fazer esse padrão para vários restaurantes e tal. Então, a cozinha francesa é muito marcada por uma transição de... Por que a cozinha francesa é tão famosa no mundo? Porque foram os franceses, principalmente o Escoffier, antes o Carême e tal, mas que botaram as receitas que antes eram transmitidas no boca a boca num formato formal. Então, te botaram na receita. Modo de preparo, ingredientes, blá, 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 blá. E aí, isso foi porque eles fizeram isso, porque eles precisavam passar receitas que eles tinham criado para um monte de gente. Então, como é que se faz omelete? Pô, omelete você faz com 3 ovos, não sei o quê, bate assim, não sei o quê, e precisava passar para outros caras fazerem. Não dava para ser freestyle, faz aí. E aí, nessa escola que eu estudei, a escola seria a escola do Ritz Escoffier,
e que foi todo esse negócio. Aí me formei lá, tal, trabalhei no hotel, fiz o estágio lá, tal, voltei para o Brasil, voltei para o restaurante da minha família, trabalhei mais no restaurante da minha família, depois fui para Espanha, Portugal, aí rodei bastante lugar no mundo aí, fazendo isso, sempre estagiando, trabalhando, aprendendo a cozinhar. Em 2012, eu montei um negócio chamado Fechado para Jantar, que é uma ideia que começou. Eu estava lá no restaurante, cozinhando lá, fazendo meus pratos e tal, e falei, cara, para quem que eu faço isso? Na época eu tinha ganhei um prêmio de chefe revelação de uma revista chamada Prazeres da Mesa, que é uma revista importante de gastronomia e tal, e pô, estava aqui em São Paulo, e vários críticos e vários foods indo lá jantar e tal. E eu naquela pressão e tal, eu comecei a pensar, cara, para quem que eu faço isso? Eu faço para mim, para o meu ego, para ser o super chefe? Eu faço para o cara que está do outro lado da mesa, que é o cliente? Para quem? Então, e aí eu fiquei nessa noia, assim, do que eu tava, para quem que eu tava trabalhando e tal, e falei, pô, eu queria fazer um negócio que fosse mais legal para mim e mais legal para quem tá no outro lado, pro cliente. Aí criei o Fechado para Jantar, que foi uma brincadeira que era assim, eu ocupava um lugar muito louco da cidade, o último andar de um prédio em construção, sei lá, montava umas mesonas, chamava uma banda, montava uma cozinha improvisada e criava um jantar lá no meio de tudo lá, um menu degustação da minha cabeça, do meu jeito, e as pessoas dividiam garrafa de vinho, e era uma loucura, e deu super certo, e o Fechado para Jantar já faz, desde 2012, a gente faz milhões de edições em lugares muito loucos e tal, e a gente começou a... pratos não, Rafa? Ou você deixa mais livre, assim? Você se prende ao clássico? Não entendi. Não, então, por isso, o Fechado para Jantar foi uma ideia minha de como é que eu poderia criar qualquer coisa da minha cabeça. Então, se eu quiser fazer sushi no Fechado, eu faço. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E é isso, e assim, a gente começou a fazer essas brincadeiras. E aí tem muito a ver com o lugar também. Então, se eu faço num lugar, o último, sei lá, um Fechado para Jantar, que o lugar é espanhol, eu faço com comida espanhola, sei lá. Eu fiz eu estudei num colégio que era italiano. E a gente fez no meio do colégio de madrugada, no pátio do colégio onde eu estudei. Então a gente fez pizza, tinha uma pizza lá que era da escola, que era famosa, a gente montou um forno, fez uma pizza no meio do negócio. Tem de tudo. E aí a gente começou a desenvolver conceitos para marcas também. Então a gente trabalha muito, eu montei os bares da Ambev, das cervejas de São Paulo. Então a Budweiser é uma cerveja de Chicago, montou um bar, eu fiz todo o conceito do cardápio, a parte... Então a gente foi fazendo outras coisas nesse tempo. Mas a minha base é de cozinha francesa tradicional, clássica francesa. E o que quer dizer a cozinha clássica francesa? É legal depois vocês darem uma olhada em como funciona essa cozinha clássica francesa, que está muito, muito relacionada aos ingredientes que você tem em cada região. Então, não tem muito segredo. Assim, os pratos franceses clássicos são normalmente pratos grandes para compartilhar. Eu vou falar, vocês já devem ter falado disso na faculdade, mas eu vou contar um pouquinho a história, porque por exemplo, os franceses ficaram com o preconceito de que a comida é muito pequena. Sabe? A comida francesa é um trocinho desse tamanho. E da onde surgiu essa história? Mas a cozinha francesa tradicional, de casa e tal, é muito farta. Sim, poucos ingredientes, mas em porções grandes e tal. E em panela, cozinha de cozido, muitos cozidos, muita coisa feita em panela e tal. E aí tem uma relação muito específica, assim, a cozinha francesa está toda relacionada aos ingredientes de cada região. Então, uma região, por exemplo, você tem o cassoulet, que é uma feijoada de feijão branco francês, e que está muito relacionada a uma região da França, e que você tem o feijão, que veio dos árabes e tal, mas você também tem muito pato, muito porco, e aí essa região faz o cassoulet, que vai um pedaço de coxa de pato, é uma feijoada que vai porco, pato, e pode ir cordeiro, Então aí você tem, sei lá, no sul da França, a região que você tem as cozinhas provençais. Então, toda a parte de cozinha, quando você fala lá provençal, lula provençal, que você pensa lá, salsinha. Por que isso?
porque ali é uma região que tem muitas ervas, tem alho, tem muitos frutos do mar, então é uma região ali que você tem os peixes, está no Mediterrâneo, então você tem todo lá peixe e tal, e aí essa cozinha vem do que os caras têm na mão. Então é bem isso, assim, e aí você tem no norte da França, tem muito queijo, tem muito leite, aí você tem Dijon, que é a região da mostarda, você tem, por exemplo, o Bœuf Bourguignon, é da Bourgogne, que é uma região de vinho, então você tem um vinho lá que é o Pinot Noir. O que os caras faziam? Faziam faziam um cozido de vinho com excedente de carne e vinho que sobrava lá, eles faziam o cozido. A cozinha francesa tem muito essa característica de ser bastante regional, como a cozinha da Itália também tal. É que, como foi muito o francês tem uma pegada muito mais turística, a França, mesmo no interior da França, eles estão muito acostumados a receber turista e tal. Eles têm os pratos clássicos de cada região, mas você consegue encontrar uma mistura de tudo em todo lugar. Então, você consegue comer cassoulet em Paris e comer Bœuf Bourguignon em Paris, por exemplo. E aí, em Lyon, você vai comer alguma coisa meio provençal, mas só porque eles estão acostumados com o turista, né? Na Itália, por exemplo, é mais regional, e se você der 3 passos para frente de uma cidade, você já não come a mesma coisa que você comia na outra cidade. O cara nem serve e fica puto se você comer. Na França, não. Na França é mais aberto, assim, os caras estão mais... Então, você consegue encontrar um brie fora da região de brie, que o queijo brie é de uma região tal. Aí você vê, muito relacionado, os produtos com as regiões estão muito fortes. Então, champanhe é da região de Champagne, o conhaque é da região de Conhaque, a mostarda de Dijon é de Dijon, e aí você tem todas as denominações de origens, eles são muito como é que chama? Cuidadosos com essas coisas. A lentilha é de uma região chamada Puy, então, quando você vai comprar no supermercado, você acha em Paris, por exemplo, mas é de uma região específica, e aí lá tem o prato de cada região. Aí contando um pouco só dessa história, como é que migrou essa ideia da cozinha francesa de ser pratos muito pequenininhos e muito tipo, é pouca comida e tal. Isso foi uma coisa que aconteceu nos anos 70, os chefes franceses estavam lá nos seus restaurantes fazendo os pratos e tal, e houve um negócio, foi quase uma revolução da cozinha francesa, que foi o momento que eles pararam de fazer pratos que eram tradicionais, tipo o cassoulet, o Bœuf Bourguignon, que eu estou falando sempre, o soufflé, por exemplo, e o chefe começou a criar receitas autorais. Então os caras começaram a falar, eu vou pegar esse peixe, eu não vou fazer o peixe à mulher que todo mundo faz, eu vou fazer o meu peixe, do meu jeito. E eles começaram a ter vários pensamentos vários chefs começaram a pensar em várias coisas. Como é que a gente apresenta esses pratos? A gente vai apresentar um peixão no meio da mesa? Ou eu apresento um peixe numa porção menor e aí eu vou contar uma história? Eu vou fazer, e aí surgiram os menus degustação, e começa a surgir essa história de você contar, o cara vai sentar e ele vai comer um pouquinho de cada coisa de pratos autorais que eu criei ali. E aí os chefes, então não é que o cara comeria pouca coisa, ele comeria muitas porçõezinhas pequenas de várias coisas. E aí... Você falou ver uma coisa na mente agora, você falou isso, né, da origem das porções reduzidas, de o cara contar uma história, pá. Você acha que com a gourmetização da vida, isso meio que se perdeu, a galera tá criando um menu aleatório sem ter uma história ou sem ter um sentido? Não, então, mas pra você entender como é que funcionou. Nessa época, isso foi chamado de Nouvelle Cuisine lá, que foi uma nova cozinha francesa, que era baseada nos caras, e aí, sim, os chefes eram os protagonistas. Então, o chefe era um artista que você ia jantar lá e o cara ia te mostrar os pratos. Só para vocês entenderem como que começou isso, por que esse movimento todo, quando você fala lá do Michelin, por exemplo, o Guia Michelin, foi uma época na França que começaram os carros, as viagens de carro. As pessoas viajavam muito de carro. E a Michelin, que faz os pneus, pensou, cara, eu
eu preciso fazer alguma coisa para os caras, alguma estratégia de marketing para mim. Pô, por que a gente não pega vários restaurantes e faz um guia para esse cara que está viajando jantar nos restaurantes? E aí, com isso, com essas viagens, os chefes abriam restaurantes no meio da estrada e você ia de Lyon para Paris e no meio do caminho você jantava no restaurante tal. E aí você olhava no guia Michelin e o guia Michelin botava 1, 2, 3 estrelas. E aí você conhecia o chefe tal e tal. Então os chefes que em outros momentos estavam nas capitais começaram a abrir esses restaurantes fora, no interior. E os caras iam visitar e no final de semana. Aí esses restaurantes começaram a também ter hotel junto. Então, a maioria desses restaurantes tem um quarto. Você dormia, o cara ia lá, tomava todas, não sei o que, dormia lá. E aí ia rolando esse negócio. E aí, aí eles começaram com esses menus de degustação. Você sentava, era uma experiência. Você sentava e o cara fazia um menu com todos os produtinhos da região, feitos de maneira... E aí veio na mesma época um negócio, um conceito, que é engraçado agora das blogueiras fitness e tudo mais, que era uma cozinha emagrecedora. Teve um cara que chamava Michel Guerrard, ele criou a cozinha emagrecedora. Que era o quê? Era uma cozinha com menos óleo, com menos gordura, com menos manteiga, com menos... E ele fazia um peixinho com azeitezinho e não sei o quê. Já era uma cozinha nesse formato. E ele contava essa história. O que aconteceu? Isso, como tudo na vida, em 1900 e bolinhas, houve a gourmetização que a gente está falando agora. Os caras se perderam nisso, de ser muitas intervenções do chefe artista, do não sei o quê, e começaram a fazer umas coisas, tipo, um peixinho, um pedacinho de peixe, um não sei o quê, e aí isso começou a virar piada. E aí foi o que a gente fala agora de gourmetizar o brigadeiro de não sei o que, com não sei o que lá, sabe? A coxinha coxinha gourmet e tal. Essa mesma piada aconteceu nos anos 90. E aí todo mundo, nos anos 80, 90, começou essa piada mundial de que a cozinha francesa era uma brincadeira, era coisinhas minúsculas, muito gourmetizado e tal. Tanto é que o que aconteceu? Nos anos 90 para os anos 2000, a cozinha francesa teve uma outra revolução, que foi a história da bistronomia, que era o quê? Resgatar, parar de fazer os pratos pequenininhos, e essa loucura dos chefes de mostrar o trabalho autoral dele, de criar os pratos e tal, e grandes chefes desses restaurantes 3 estrelas começaram a abrir pequenos restaurantes com a cozinha dos antepassados, com aquela cozinha tradicional de casa. Então, um belo frango assado, um belo cozido de feijão, uma carne cozida. E aí voltou, a cozinha francesa deu uma volta para uma cozinha mais tradicional, mais de prato para compartilhar. Umas coisas, por exemplo, em Paris agora tem restaurantes que você tem tomei um, abaixa a mão, já abaixou. Então, você tem muitos restaurantes que o cara faz uma terrine lá e divide na mesa. Então você faz uma terrine lá que é um patezão de carnes e tal, e aí cada mês vai passando na mesa, você pega um pouco para você e tal. Essa cozinha de compartilhar, essa outra coisa. Então agora você tem na França, ainda, obviamente, você tem uma cozinha muito dessas dos menus de degustação e tal, que é óbvio, porque isso é uma característica que nunca vai acabar, assim, da cozinha de experiência, mas você tem também uma cozinha muito tradicional de comida francesa clássica, voltando para os restaurantes, voltando para a mesa. E esse, mais ou menos, é o panorama francês agora. Então, você tem muito bistrozinho, de cozinha mais informal, e essa ideia de que cada vez mais valorizar o produto. Então, a melhor ervilha possível, a melhor... E eles têm muito disso, tipo, a minha carne é a melhor da região tal, o boi tal é o melhor. O cordeirinho do sul da França, e aí eles vão desenvolvendo o produto numa maneira muito legal, que é assim, por exemplo, no sul da França tem um cordeirinho que chama pré-salé. O que ele faz? Esse cordeiro, ele come o matinho lá que fica batendo a brisa do mar. O mato
salgado por causa da brisa do mar, ele come, a carne já fica salgada. Então, por isso que eles chamam de pré-salé, que ele é pré-salgado. Você assa o bicho, não precisa nem botar sal, porque ele come tanto sal lá do mato, que ele é meio salgado já nele. Então, e aí, pô, é um cordeirinho específico e tal. Tem toda essa pegada de produto que a gente ainda no Brasil começa agora a ter muito, a gente começa agora a melhorar, pô, os produtos estão muito melhores do que eram anteriormente, mas a gente ainda falta um pouco de cuidado. A gente vê, pô, você vai no mercado aqui em São Paulo e tal, eu vejo lá o peixe às vezes mal cuidado, mal refrigerado. A gente tem, sabe, a gente não tem uma preocupação ainda com o produto de uma maneira como os caras têm. Assim. Em relação a isso, Rafa, como é que você acha que a gente, enquanto brasileiro, como é que você vê que a gente encara a cozinha clássica? Tanto a gente como cozinheiro, como cliente, assim, você acha? Qual é a visão? Eu acho que assim, tem um resgate, eu vou falar tanto na cozinha brasileira clássica nossa, então, sim, a gente, obviamente, por ter muito menos tempo de história, muito menos desenvolvimento das coisas, assim, das ideias do que por exemplo, a gente não sabe nem bem da onde surgiu a feijoada, sabe? É uma lenda aqui, outra ali, não é assim, não tem uma identificação muito clara com algum lugar. A gente tem poucos lugares no Brasil que tem pratos muito típicos e muito presentes. Mas essa cozinha clássica das regiões, cada vez é mais. Se eu for para Natal, eu quero comer comida daí. Eu não quero, sabe? Eu quero entender que produto que vocês têm que é bom, pô, que peixe que tem aí que é animal. Isso é um debate constante nosso, que, por exemplo, a gente tem um litoral aqui imenso, uma variedade de peixes absurda, e a galera ainda fica voltando salmão, sabe? Salmão. Não valoriza. Eu vejo duas coisas aqui que acontecem. Uma não só a pouca valorização do produto daí. Eu acho que tem um trabalho que os chefes têm que fazer, que é assim, trabalhar o produtor também. Então, você vai lá no peixeiro lá, e, cara, no pescador mesmo, vocês têm mais contato aí, não é igual eu que tenho que ir lá pro mercado, tem 1000 intermediários. Aí vocês têm mais contato até com o cara que consegue puxar. E, pô, ajudar esse cara no processo dele de até chegar na mesa. Então, pô, esse peixe tem que estar mais fresco, tem que estar bem acondicionado, tem que estar limpinho, tal, não sei o que, de uma maneira correta na hora de chegar no prato. Porque o que acontece? Uma coisa, a gente não pode negar que, pô, o salmão é gostoso. Todo mundo gosta. Tem uma gordura boa, tal, é bom, não tem muita espinha, é gostosinho. Pô, no sushi, todo mundo adora. O negócio é que por que o salmão domina mercados que são... Porque, pô, o salmão do Chile vem fechadinho na caixa, vem embalado, chega no Brasil inteiro, chega certinho, não tem variação, não chega quebrado, você sabe o preço. Eles pensaram, o mercado nesse formato. Então, e aí tem o lado de valorizar mesmo o produto, mas também tem um produto não é ruim. Assim. Vou falar, salmão é uma porcaria. Cara, não é. É um bom produto, é um produto com padrão, com nível de qualidade bom e que agrada o paladar das pessoas. Mas tem um monte de produto nacional aí, tem um monte de peixe aí do lado de vocês que é animal, entendeu? Tem atum. Porém, falta esse cuidado, essa valorização que muitas vezes o francês ele tem, que é essa proximidade com a agricultura, né? Com a produção, exatamente. A gente não tem tanto esse porque olhar, a gente, durante muito tempo, e isso é uma diferença brutal e é uma questão, não é porque a gente, porque o Brasil é pior do que a França, não, esquece, porque o formato da agricultura na França é diferente. Então, o que você tem? Você tem pequenas famílias tomando conta de pequenas propriedadezinhas e o cara planta lá o tomate dele dentro da quadra de tênis dele de tomate, entendeu? E o produto dele tem que ser muito bom e ele vai vender para o mercado com o maior preço possível e segue esse formato. No Brasil, a gente tem uma cultura ainda de grandes fazendas, grandes produções,
de coisas commodities, então de tudo. Agora, o Brasil, por exemplo, é o maior produtor de café. Foi o quê? Eu não sei se de 10 a 15 anos para trás que a gente começou a ter cafés especiais, cafés com mais qualidade, olhar a qualidade do café, pensar em pequenos produtores de café e não fazer café numa porrada para vender para o mundo por preço mais barato. Então, a gente começa agora, eu acho que agora é um momento que eu vejo no Brasil todo essa movimentação. Lógico, vai demorar, não é de uma hora para outra, mas de ter produtos melhores, de ficar lá. Tá vendo? Ó, tem muito potiguar que não sabe que o Estado é produtor de atum. Por exemplo, exatamente, você tem um atum. O atum é um negócio ali que você, com cuidado maior, com a cadeia melhor organizada, a distribuição melhor, tem tudo isso. Assim, eu fui para o Cabo Verde, que é na África lá, e fui num porto que era só de exportação de atum. O porto era dominado por uma empresa japonesa. O pessoal do Cabo Verde nem sabia que existia o atum daquele jeito. O cara pescava um atum absurdo e já mandava para o Japão na hora, nem passava pelo país. Então o cara tem você entende esse processo? Assim, Sim, sim, sim. E no litoral do Brasil acontece muito isso. A gente tem uma empresa aqui que nós temos realmente um dos melhores atuns são pescados aqui, mas a empresa que faz essa pesca, ela já manda direto para Miami já. Né? Então, os que a gente tem no mercado aqui não é o mesmo que exporta. Eu acho que isso acaba acontecendo no modelo da agricultura no Brasil quase como um todo, né? Quando a gente pesca na França, o próprio Vacheron Mondor, então você vê, ou na Suíça, aliás, né? Você vê, vamos vender logo aqui, se sobrar, a gente exporta. O nosso pensamento é o inverso, né? Vamos exportar e se sobrar, a gente vende. É isso. Mas assim, também porque não tinha um mercado interno tão interessado por isso. Cada vez mais tem um mercado interno que quer comer o melhor peixe e tal. Tem isso também. Eu vejo, falando em Mossoró, por exemplo, eu compro o flor de sal, vem todo do Rio Grande do Norte. Eu não compro flor de sal de Guerrand na França. Para quê? Se a qualidade é melhor, se o flor de sal de Mossoró é melhor do que o francês, e aí ninguém sabe, só que as pessoas, às vezes o cara tá cozinhando aí, o cara tá em Natal cozinhando com sal francês, sendo que do outro lado, sabe, da cara dele tem um puta sal. Isso acontece muito. Mas assim, é uma evolução do mercado, é uma evolução toda do que a gente vai ter e que cada vez está melhor. Assim, cada vez mais a gente tem gente mais. Por isso, estamos falando aqui, a gente tem gente mais bem formada e informada, que vai buscar produtos melhores, que vai desenvolver em casa. E talvez a outra coisa que pode ser que o Covid seja positivo, porque essa quebra na cadeia produtiva, tipo, de você, uma queda nas importações, o dólar bizarro, tudo isso vai forçar um pouco mais o mercado interno também a se desenvolver. A gente vai ter que correr um pouco atrás do prejuízo aqui, sabe? E parar de comprar coisa tanto de fora. Então, talvez o salmão vai ficar muito caro. Então, vamos olhar para dentro aqui. Porque o que eu tô falando do salmão é que, às vezes o salmão chega no mesmo preço é tão grande a produção dos caras e tão bem organizada a cadeia de distribuição que o salmão chega no mesmo preço, já porcionado bonitinho, do que um peixe que você vai comprar com o pescador aí na frente da praia. Por que você vai comprar com o pescador? Esse só pela valorização, se o produto é bom também, se os caras estão pedindo, é difícil para o mercado. Eu entendo, no caso dos donos de restaurante e tal, pode parecer muito louco o cara comprar um salmão, sendo que tem peixe na tua frente aí, mas quando o cara bota no papel lá, já chega para mim prontinho, puta, que loucura. Balada a vácuo, velho. É isso, sabe? É muito louco. E assim, e agora a gente consegue, tem que ter essa visão, vamos fazer melhor, vamos melhorar. Rafa, falando sobre isso, né, sobre produtos e tal, a gente vai mudar só um pouco aqui de assunto. Você falou
do Marcel, que é o restaurante da sua família e tal, né? Desde 1950, né? Como é que foi para você, né, nos anos atuais, você ser chefe de um restaurante tão antigo, ali à frente da cozinha tão tradicional assim? Cara, assim, é sempre foi uma responsabilidade. Só para dar o contexto, o Marcel, agora com a pandemia, minha família decidiu por fechar o restaurante, porque a gente estava num hotel que era muito baseado em turista. Então, turista não, mas no movimento do hotel, tal, a gente tinha toda uma estrutura para isso, cozinha e tal, dentro do negócio, nesse restaurante. Aí ficou muito complicado ali para manter os custos, sendo que acabou total o formato de hotel e tudo mais. Então o Marcel fechou temporariamente, mas ainda sem previsão nenhuma de voltar ou tal. E minha família resolveu por fechar e tal. Mas assim, eu tive sempre a questão maior no restaurante era fazer uma cozinha francesa tradicional, que refletisse o que é a cozinha francesa do que eu falei lá das regiões da França. E lá tinha de tudo. Minha família é de Lyon, então tinha alguma pegada mais de lyonês, com o soufflé, que é um prato bem clássico de lá, e a gente tinha essa preocupação muito grande de manter as receitas e ser um pouco a embaixada para o cara que vai, como eu quero comer uma cozinha tradicional francesa, o que é? Como é que eu vou lá, o que são os pratos, como é que eu... Só que eu sempre dando uma pegada mais leve para tudo. Porque mesmo nessa cozinha francesa tradicional e tal, você consegue ali deixar ela mais leve, com mais por exemplo, o ponto das coisas menos cozido. Então, fazer um peixe, não cozinhar tanto peixe quanto... Se bem que... porque tem algumas coisas da cozinha de casa que são essas um pouco menos de preocupação com textura, não vou botar tanta manteiga, uma coisa desse tipo, assim. Massa, massa. Em relação a isso, então, você acha que um dos maiores desafios enfrentados pelo Marcel nesse tempo foi manter essa autenticidade da cozinha francesa? Eu acho que é adaptar para o paladar brasileiro, né, também? Então, adaptar para o paladar brasileiro, essa cozinha francesa mais tradicional não é uma cozinha que é muito distante da comida brasileira, sabe? A gente tem a cozinha, como a cozinha tradicional italiana e tal, uma cozinha de bons produtos não é um choque pro brasileiro. Porque, assim, a cozinha francesa tradicional é muito parecida com a cozinha portuguesa também, com a cozinha italiana. Então, você tem cozidos de carne, tipo carne de panela, é um negócio... O frango assado, é um negócio mega francês. O prato favorito do francês é frango assado, cara. Todo domingo todo mundo come frango assado em casa. Então, sabe, é um negócio de várias regiões da França. Então, pô, não é um negócio que completamente fora. Aí você tem pato, sei lá, aí você tem as coisas. Tinha algumas coisas que eram realmente fora da nossa cozinha. Escargot. Escargot sempre foi um negócio que bombou no Marcel. E que as pessoas... Mas o legal é que, no caso do escargot, a galera queria provar para entender o que era. Gerava essa curiosidade, né? Eu não sei, rã, por exemplo. Rã é um negócio que se come muito na França e eu faço muito. E a galera surta em rã, assim, pô, nunca comi, aí prova, aí tem meu gostinho de frango, meio frango com frango meio peixe, sabe? E aí tem umas... Fala. Não, pode terminar. Aí, coelho, tem algumas coisas que a gente que são bem específicos, mas que é talvez que o brasileiro às vezes tem, pô, comer coelho, não, sabe? Aquele bichinho peludinho, bonitinho. Exatamente, mas pô. Ô, Rafa, como é que você vê assim, que a gente falando de uma cozinha mais autêntica, é mais uma comida, na maioria das vezes a gente vê comida com comida. Na tua opinião, como é que você vê esse tipo de comida versus essa comida mais minimalista que está rolando agora, uma coisas que nem parece que é de comer e pá, como é que você vê isso? Cara, eu acho que tem público para tudo, assim, a gente tem que ver o que você quer como... Quando você abre o seu restaurante e tal, tem que pensar, ou faz a sua cozinha, o que você quer contar com essa história. Você quer
eu fui num restaurante, eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Espanha, eu trabalhei eu fui para um restaurante lá, que é um 3 estrelas Michelin super famoso, que estava no auge de uma época em que os caras faziam pratos muito conceituais. Então, tipo, o prato do cara era uma lua. Assim, era uma lua mesmo. E aí você quebrava a lua, e aí a lua que despedaçava, aí saía fumaça de dentro da lua, e dentro era de uma espuma de trufa com não sei o quê. Eu nem lembro mais qual que era de fato o prato, mas o prato era uma experiência mais do que um negócio. O que é muito legal. A gente fez um fechado para jantar agora, em que eu fiz era todo, a gente montou um espaço que era todo com projeção na mesa e com projeção 360, e o cara era para fazer para uma marca de café. E o cara entrava, era como se ele estivesse dentro de uma fazenda de café. E aí ele tinha interação com a mesa. Então eu botava o prato, acendia a luz na mesa do cara. Aí o cara abria e saía uma fumacinha. Aí o cara ia me comendo, aí o som da sala mudava. Aí começava, de repente, a sala inteira virava um forno. E começava a queimar, e a gente botou uns refletores de luz que esquentavam a sala. Então você ficava. Cirque du Soleil. Tipo isso, é isso. O Cirque du Soleil, por exemplo, tem um restaurante em parceria com um chefe espanhol lá em Ibiza, que é isso. Que é tipo, você tá comendo, de repente desce um cara no meio da tua mesa e começa a correr em cima da mesa. E aí o cara pula, aí tem uma mágica. Então, isso é legal pra cacete também. Isso é gastronomia também. Eu acho que comida é o fio condutor da história. A comida, a bebida é o fio condutor da história toda. É tão legal isso quanto é um pratão de muqueca que uma senhora da praia, sei lá do que, faz pra você lá e que você fala, nossa, essa muqueca tão. E esse lance, acaba que esse lance que muita gente fala hoje de experiência é muito relativo, né? Porque depende, também uma muqueca na beira da praia para uma pessoa que não tem. É uma experiência. É uma experiência. E o cara, né, você comer no Cirque du Soleil também não deixa de ser, né? Mas eu percebo, não sei se você concorda, que há uma gourmetização de tudo, né? Desde uma coisa que não tem tanto valor, uma tentativa louca, surreal, de querer agregar valor em qualquer coisa. Né? E isso você tem um personagem que eu sou fã demais. O Robertinho. Que é o Robertinho, cara. Que é o Robertinho. Me fala dele aí, do sofrimento dele com isso tudo, mano. Cara, não, então, assim, eu fico brincando, porque existe um padrão de comportamento que é o do food. Food é um cara apaixonado por comida, tal, que ama cozinhar, e aí ele adora tudo que envolve a parada. Então, pô, ele adora falar que ele toma o vinho mais, não sei o quê, a cerveja artesanal, IPA, não sei o quê, o café fermentado, né? Isso existe, porque assim, tem uma coisa que eu sou meio filósofo de Facebook e Instagram, hein? E é uma coisa que eu falo assim, tem uma coisa que é bem claro, tem gente que gosta da coisa e tem gente que gosta da ideia da coisa. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que gosta, e uma coisa não exclui a outra, você pode amar a ideia da coisa e amar a coisa também. Então, tipo, eu gosto de comida, mas às vezes eu gosto mais da ideia de contar para os outros que eu fui no restaurante tal, que a comida é tal, que o tomate foi colhido pelas freiras que tinha canhotas ruivas da Babilônia, sabe? Toda essa história é às vezes mais legal do que o fato de comer. Então a ideia da coisa para muita gente é um puta. E aí eu brinco do Robertinho, que o Robertinho é isso, é o cara que tá o tempo inteiro, você não sabe o restaurante que eu fui, você não a sabe morte do Levan, mano. É isso, tipo a morte do Levan. O cara cuida do Levan, do pão dele, de um jeito bizarro. E aí ele fica puto, porque, por exemplo, aí eu brinco lá do personagem que o cara ele chega em casa, ele fez, ele aconteceu, e a mulher dele pediu uma pizza. E aí ele fala, porra, mas eu fiz todo o negócio e pedi uma pizza, não acredito. Meu sonho era fazer a minha pizza artesanal, você pediu a pizza do Pizza Hut. Mas é isso, assim, eu acho que eu brinco, eu fico zoando, porque é um mundo que eu vivo muito, que é o desses caras. E eu sou um food também. Eu sou um Robertinho pra cacete também. Ah, claro que é isso. Entendeu?
Mas eu sou muito. Puta, o meu pão. Por exemplo, essa semana eu não aguento mais, eu resolvi fazer pão artesanal em casa. E, cara, o levain é um saco, tem que ficar lá alimentando, aí você dobra o pão, não sei o que, puta saco, eu não tenho saco pra isso. E eu descobri que eu, de fato, eu fico meio puto com a carência do meu pão, sabe? Eu, tipo, Olha, a nossa, gente tem uma defensora do Levan aí, professor Juscelia aí, ela cuida melhor do Levan dela do que cuida do filho, cara. não, eu entendo quem gosta, mas eu perco a paciência, uma hora me enche o saco, entendeu? Eu adoro, eu acho muito. Mas assim, eu tanto valorizo quem faz que agora eu vou só comprar, não vou mais fazer. Olha aí, Esse aí. Juscelia. Ô, Rafa, a gente já tá. O papo aqui tá ótimo, aqui, a gente tá se aproximando Pô, aqui dos momentos finais. Eu queria tua opinião, que eu li semana passada, saiu na ITA lá de Los Angeles, falando sobre os restaurantes da pandemia, né? E segundo o repórter lá, ele falou que. Olha aí. kombucha também fiz muito. Também, compra pronto, melhor. Então, lá, o repórter da ITA, ele fez uma análise que os restaurantes eles não estavam quebrando, eles estavam fechando, ele via de uma forma diferente. Como é que você vê o momento atual para os restaurantes? Você acha, né, que foram vítimas da pandemia, não só como o Marcel, mas grandes restaurantes? Eu, particularmente, não acho que todos os grandes restaurantes, muitos fecharam simplesmente por conta de administração. Eu também acredito que fechar é diferente de quebrar. Como é que você enxerga isso aí? Cara, assim, eu vejo que o mercado foi muito impactado de uma maneira que, assim, o mercado de restaurantes nunca foi um mercado com fluxo de caixa como é que chama? E uma reserva muito grande. Então, sempre se trabalhou meio que vendendo almoço para pagar o jantar, num ritmo muito de entrada e saída de grana. E quando você fica 4, 5 meses em operações muito estruturadas com muita gente, infladas e mal administradas, de fato. E aí, pô, quando você tem uma pancada como o que aconteceu com a pandemia aqui, de fato o cara parou de faturar tudo, e aí você fala, mas por que os restaurantes migraram para o delivery? Mas o delivery, ele é irrisório dentro do faturamento do restaurante, por mais que seja uma super ajuda e tal, mas imagina que você comprou uma Ferrari, e aí você vai fazer Uber com a sua Ferrari. Cara, vai chegar a conta do IPVA, entendeu? E a conta não é baixa. Não adianta você ter uma estrutura toda montada para um restaurante que vai receber gente, com cozinha, grande, e você vai fazer só delivery, não vai funcionar. Não vai, só o delivery não vai segurar as pontas. Isso aconteceu muito. Então, os restaurantes, sim, as marcas dos restaurantes, o formato tipo, e o restaurante assim que voltar, porque as pessoas também estão desesperadas para voltar a consumir aí para o restaurante de uma maneira sem ser com máscara e tal, porque eu ainda acho que é um pouco incômodo. Eu, por exemplo, não tenho vontade de sair para jantar, sendo que eu vou ter que tirar a máscara, ficar lá numa situação meio longe, é meio chato essa situação. Mas assim que voltar, os restaurantes vão ter uma volta muito forte. Tipo, tem vacina, tá todo mundo bem? Pode sair, vamos. Cara, vai ser, de fato, as pessoas estão com isso represado e vão valorizar ainda mais o fato de poder sair, socializar e tal. Mas para o restaurante é um momento horroroso. Assim, os restaurantes estão passando por um momento muito ruim de reavaliação de custos. Eu tenho uma startup que faz. Unicórnio. Tomara que seja unicórnio. Que toma conta de processos dentro da cadeia de restaurante. Então, por exemplo, a gente faz um negócio que é um controle de validades. Então, aquele negócio de trocar etiqueta e tal. Em vez de fazer, a gente faz um negócio todo eletrônico. Então, você imprime todas as etiquetas, você tem um painel geral com tudo que está vencendo. Vai vencer a etiqueta do filé mignon, já apita no celular do chefe, já fala pro cara, precisa trocar filé mignon, precisa ver, precisa jogar fora sei lá o quê, você já tem uma visão geral de tudo. E a gente está criando uma série de ferramentas para restaurantes, para uma gestão mais organizada.
E também a gente está criando uma ferramenta agora que está muito legal, que a gente já deve estar começando a testar e já deve lançar, que é para microempreendedores da gastronomia, que é o cara que vai fazer pão para vender, já faz brigadeiro, faz bolo. Então ele tem um controle de ficha técnica, de financeiro, de entrega. Ele até pode fazer o pedido e entrega pelo próprio aplicativo. Então. Fazer uma gestão para esse cara, que é um mercado enorme agora, porque se for pensar em gastronomia, o legal de quem trabalha com gastronomia é que você tem essa possibilidade de empreender muito fácil, assim, é um mercado com pouca barreira para empreender. Não é que eu vou abrir uma empresa de fazer avião, me ferrou, para fazer avião vai ser difícil. Cara, se eu faço um bolo legal e se eu tenho 10 clientes que vão comprar meu bolo, eu já começo a vender bolo ali. Só que para isso eu preciso ter gestão, eu preciso saber quanto custa o meu bolo, preciso saber. E aí a gente está desenvolvendo essa plataforma, chama Suflex. Aí vocês podem seguir aí no Instagram também. Coloca aí no chat aí para galera procurar também aí. Olha aí. E aí, cara, e a gente tá com um monte de essa ideia, assim, a gastronomia não para, só que para restaurantes grandes e com muita estrutura, é um momento horroroso mesmo. Vai ser isso no mundo inteiro. Nova York, os restaurantes estão quebrando, assim, muitos, assim, tá muito restaurante. E fora que o que está acontecendo em Nova York, que é um drama para a galera, é que você tem um negócio que não tem mais turismo. Óbvio que tem, mas muito menos. E você tem as pessoas, como está muito caro o aluguel, é muito caro o aluguel lá, e você tem a história do home office, a galera está saindo da cidade. Para que eu vou pagar $1 milhão em Nova York para morar num apartamento se eu não posso ir no cinema, não posso ir no restaurante e tenho que trabalhar de casa? Cara, tchau, vou pro interior, vou morar numa cidadezinha. Isso está acontecendo muito em São Paulo. Eu estou vendo uma migração, por enquanto ainda. A galera com grana tá indo para casa do interior, tá? Mas muita gente já está começando a ver que o aluguel tá caro e vazando para o interior. O que pode acontecer? Cara, uma grande valorização da gastronomia no interior de São Paulo, por exemplo. Então, tipo, restaurante, gente que não tinha o cara que era do interior de São Paulo, o cara é de Indaiatuba, por exemplo, que é onde moram meus pais. Ele tinha que vir para São Paulo para abrir um restaurante de cozinha mais autoral, porque senão ele não ia ter público. Porque o cara de Indaiatuba fala, eu vou comer num restaurante vou para São Paulo. Agora não, porque o que está acontecendo é um público de São Paulo acostumado a ir nesses restaurantes, está indo para o interior e o cara vai falar, eu quero ter uma opção de um restaurante diferente. E aí começam a surgir essas coisas. Um êxodo reverso aí, né? É um momento muito louco da gastronomia, para a gastronomia, assim. A gente tem um lado muito negativo, mas também tem esse lado legal aí de desenvolver produtores locais, ter mais oportunidade a galera vai viajar, por exemplo, o Nordeste vai receber muito mais turista durante algum tempo do que eu estava recebendo, porque a galera vai deixar de viajar tanto para os Estados Unidos, para a Europa. Não, mas de fato, eu, assim que puder, quero vazar e quero ir para aí, pô. Aliás, se tiver algum lugar aí para passar férias, pelo amor de Deus, me indiquem. Pode vir aqui, viu? Aqui você sabe que tem onde ficar. Olha aí, Valdir aí falando que mora em São José dos Campos e lá a cidade é rica e tranquila, olha aí. A combinação perfeita aí. Ô, Rafa, queria agradecer a você, o papo tá sensacional, cara, mas eu queria, infelizmente a gente vai... Valeu. Tá chegando aqui ao fim, mas eu queria agradecer demais aí você ter topado aí esse papo, né? A gente tenho certeza que foi muito enriquecedor aí, queria deixar aqui para você dar suas palavras finais aí para a galera. Botei, bom, obrigado a todo mundo aí pela paciência de escutar minhas groselhas e tal, e me sigam aí no Instagram, e sigam o Fechado para Jantar, deixa eu botar aqui, Fechado para Jantar, Fechado. Então, só lembrando aí o pessoal que não conseguiu assistir, né, acompanhar a live ao vivo, ela vai ficar gravada aqui no sistema da universidade, então podem falar para os seus amiguinhos aí que dá para assistir mais tarde também a gravação, só vai perder a oportunidade de fazer perguntas, mas é isso. Mara, obrigado, Rafael. A oportunidade de fazer perguntas, manda no Instagram lá.
Ou você vai Valeu, na. Mara. A Mara falou aí das suas reflexões, você tem que lançar um livro também aí, cara. Também, eu vou fazer isso. Boa. Valeu, pessoal. Mas Obrigadão. Um valeu, abraço. um abraço. Até mais, Rafa. Tchau, tchau.